O técnico Renato Portaluppi aproveitou a entrevista coletiva depois do jogo de empate contra o Red Bull Bragantino para colocar a direção do Grêmio contra a parede e fazer cobranças, pensando no futuro. Nós vamos falar sobre os bastidores do empate, aquilo que disse o treinador e os próximos passos. Afinal de contas, o Grêmio vai a São Paulo encarar o Palmeiras e o departamento médico segue sendo uma pauta importante. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Quem jogou empate, né, lá na KTO, aliás, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, se deu super bem, mas eu não sei se algum torcedor do Grêmio tinha a noção e a real expectativa de que seria um jogo tão movimentado e de tantos gols assim. Mas nós vamos falar sobre o que aconteceu depois do empate, né? Depois da bola rolando, muita chuva em Porto Alegre, atrapalhou bastante a partida e o Renato deu entrevista coletiva ali atrás falando sobre o desempenho da equipe. E ele foi extremamente sincero nas suas declarações, a exemplo do que já havia feito naquele jogo contra o ABC, empate também pela Copa do Brasil. O Renato criticou o desempenho técnico dos jogadores. E a gente via na expressão do treinador a sua insatisfação com o que havia acontecido dentro dos 90 minutos jogados. Teve cobrança no vestiário, é natural, os próprios atletas fizeram a leitura de que o Grêmio não jogou bem, mas o Renato, ele deu méritos ao Red Bull. Em vários momentos da entrevista falou que o merecimento não estava do lado do Grêmio neste caso, e que ele não podia mentir ao torcedor. Renato viu o jogo que você viu, que eu vi. Um Grêmio que foi inferior e que, por detalhe, não ganhou a partida, mas que em nenhum momento fez por merecer o resultado. Inclusive, na avaliação do Renato, o gol que dá o empate para o Red Bull Bragantino é uma falha coletiva, destacada por ele, mas de erros infantis, foi o termo utilizado. A falha infantil, na verdade, saiu dos pés do Diogo Barbosa, que aqui, pelo menos no caminho que fiz do campo até a sala de conferências, a gente escutou muitas críticas e muitos apontamentos diretos ao Diogo Barbosa por conta desse empate. Isso vai refletir diretamente na titularidade do Diogo já para o próximo confronto, que é contra o Palmeiras? Acredito que não, mas o Reinaldo está de volta, a tendência é que ele recupere, assim que estiver 100% fisicamente, a sua condição de titular. Bom, falando sobre o desempenho, né, e os motivos pelo qual o Grêmio jogou tão mal contra o RB Bragantino, Renato apontou dois pontos, dois motivos. O primeiro deles, a falta de opções no banco de reservas. O treinador afirmou que por ele teria mudado 8 jogadores. A regra não permite. Tinha 5 opções, e que por ele teria mudado a 5 já no intervalo. Também não o fez por uma questão estratégica, senão você, precisa mudar no segundo tempo, não tem mais o que fazer. Então ele fez 2 alterações, mas o nível da crítica do Renato foi esse, tá? O Renato, ele fez apontamentos bem certeiros e bem direcionados, na verdade, ao grupo de jogadores pelo desempenho técnico da equipe. Mas o segundo ponto que foi levantado pelo técnico como o motivo pelo qual o Grêmio está jogando mal, está oscilando nos últimos jogos, também é o departamento médico, tá? O departamento médico que tem recuperado jogadores, mas eles ainda não estão 100%, o PP não jogou, o Fábio de novo não jogou, a gente viveu uma semana de expectativas, em relação a esses atletas, esperávamos ver o PP em campo, isso não aconteceu, mas eu falo logo mais sobre o assunto. Só que quando o Renato aponta para a falta de opções, ele está evidentemente dizendo que precisa de novas alternativas, isso de maneira indireta, mas ele não parou na indireta para a direção. Ele foi muito claro e colocou os dirigentes contra a parede de uma maneira que ele já havia feito no passado, na gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, mas não havia feito ainda na gestão do presidente Guerra. Renato disse com todas as letras que se o Grêmio quiser brigar por algo na temporada 2023, terá que contratar, que ele entende a questão financeira, que ele sabe das dificuldades, mas que o Grêmio precisa de 2 a 3 reforços de velocidade para
ser um time competitivo dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Renato, para vocês terem uma ideia, ele respondeu 8 perguntas durante toda a entrevista coletiva. Em quatro respostas, ele falou sobre ter que contratar, necessidade de investir, saber o que quer na temporada. Foi uma grande luz alta no presidente Guerra. Ele quer jogadores de lado de campo, mas não quer qualquer jogador. Fez questão de pontuar que é necessário ter nível na contratação, jogadores de nível para o Grêmio, para tornar o Grêmio competitivo. Repito, ele destacou que sabe da questão financeira, porque eles se reúnem muito, eles conversam muito, mas ele passa por cima disso ao dizer que precisa. E fez até uma frase que eu sei que, né, é apenas para causar efeito, é uma frase de efeito, mas que tem um peso muito grande. Ele diz que a única coisa que ele pode prometer é não conquistar título caso o Grêmio não contrate. No seguinte ponto, cara, se não contratar eu não vou ganhar, essa é a minha promessa. Ou seja, é direção contra a parede. Os dirigentes estavam presentes aqui na sala de conferências, tá? E eles estavam acompanhando a entrevista do Renato. E a gente joga aí na tela, tá, as expressões deles enquanto o Renato fazia as cobranças, né? Enquanto o Renato clamava por reforços. Dá para perceber uma certa neutralidade, se comportaram muito bem, não demonstraram nenhum espanto, ficaram ali tranquilos, mas a gente sabe que isso sempre gera, né, um desconforto, porque querendo ou não, é o papel deles, entregar o novo reforço, o novo jogador ao treinador. E o Renato disse, é escolha deles. É escolha deles no meio do ano. Se o Grêmio vai brigar por títulos, como deve brigar pela grandeza que tem, ou se vai ser isso aí até o final de 2023. Vamos ver, né, o que vai acontecer os próximos capítulos desse pedido do Renato. Para a gente começar a fechar o Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre os lesionados. PP, que deveria ter sido uma alternativa para esse jogo contra a equipe do Bragantino, ele não jogou por falta de confiança. Treinou a semana toda, mas conversou com o Renato, disse que não estava se sentindo confiante e por isso não ganhou espaço. Fábio teve uma torção no tornozelo no treinamento do sábado e acaba virando uma preocupação, inclusive, para os próximos compromissos. Vai ter que ser avaliado, a tendência é que fique de fora do jogo da próxima quarta-feira. Thomas Luciano entrou, jogou e deve seguir como titular se o Fábio não atuar, e a tendência, repito, é que não atue. Já Vilhaçante e Carbajo, eles treinaram nos últimos dias e vão ser observados, vão ser analisados pensando nos próximos desafios. Acho muito difícil que eles sejam aproveitados no jogo contra o Palmeiras, porque Renato fez questão de dizer que lá, né, no Allianz, o gramado é sintético, que precisa pesar muito isso, por se tratar, né, de um retorno clínico. Tanto do Vilhaçante quanto do Carbajo, ele pensa muito por esse lado. O terreno é diferente, isso precisa ser avaliado. E pelo que eu senti da manifestação dele, eu não estou botando fé que esses jogadores sejam novidades para o jogo da próxima quarta-feira. Quem voltará, certamente, é o Walter Kahneman. Fez uma falta danada no jogo contra o RB Bragantino, mas é um retorno natural, entra na vaga do Bruno Vini. O Grêmio volta aos trabalhos nesta segunda-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, estaremos lá acompanhando e trazendo os detalhes aqui no A Dupla. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Na tela, a análise do jogo, aquilo que a gente viu lá da beira do gramado, desse empate de 3-3. Um jogaço de bola. Para quem não é torcedor do Grêmio, nem torcedor do Red Bull Bragantino, porque os que são, certamente arrancaram os cabelos. A gente se vê. Tchau, tchau.